Já se passou uma semana desde o domingo de Páscoa, o dia em que lembramos a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Porém, para nós, cristãos, a Páscoa ainda não acabou. No calendário da Igreja, nós ainda estamos no período de Páscoa. Hoje, por exemplo, é o segundo domingo de Páscoa, e o texto para o domingo de hoje é o Evangelho de João, capítulo 20, dos versos 19 ao 31. Esse relato é bastante conhecido por causa de uma frase de um dos personagens da história, chamado Tomé. Vocês sabem qual que é a frase, né? Eu só acredito vendo. Um detalhe interessante sobre esse texto de João 20, 19 e 31 é que no ano que vem, quando estivermos no segundo domingo de Páscoa, ele será lido novamente. Daqui 2 anos, adivinhem qual vai ser o texto do Evangelho do segundo domingo de Páscoa? Quem falou João 20, 19 e 31 acertou. Daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, qual vai ser o texto do segundo domingo de Páscoa? João 20, 19 e 31. Por que esse texto se repete sempre num domingo depois da comemoração da Páscoa? Talvez porque sempre tem uma coisa nova para aprendermos sobre esse texto. Mas antes de falarmos do texto propriamente dito, vamos dar uma recapitulada nas coisas que aconteceram até aqui. Era o domingo em que Jesus tinha ressuscitado. Maria Madalena foi até o túmulo onde Jesus havia sido sepultado e o encontrou vazio. Era de se esperar que ela pulasse de alegria, afinal, o túmulo estava vazio. Mas não foi isso que aconteceu. Ela começou a chorar porque achou que tinham roubado o corpo de Jesus. Maria Madalena não estava acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Ela só acreditou depois que viu Jesus vivo na sua frente e falou com ele. Jesus precisou ir ao encontro dela para que ela acreditasse. Naquele mesmo domingo, Maria falou para Pedro e João que o túmulo estava vazio. Eles não acreditaram em Maria e saíram correndo para ver o túmulo. Até aquele momento, eles não tinham compreendido que era necessário que Jesus ressuscitasse. Pedro e João só acreditaram depois que viram que o túmulo realmente estava vazio. Ainda naquele domingo, Jesus apareceu para os discípulos, de maneira até espantosa, e falou com eles. Foi necessário que Jesus fosse ao encontro deles para eles acreditarem. Aí entra na história o personagem tão famoso e tão conhecido, Tomé. Ele não estava junto com os discípulos quando Jesus apareceu naquele domingo. E quando os discípulos falaram para ele que Jesus tinha aparecido para eles, Tomé não acreditou. Só acreditaria se visse. Até que, 8 dias depois, Jesus foi ao encontro dele para que ele pudesse acreditar. Muitos criticam Tomé como se fosse o único incrédulo dessa história toda. Porém, assim como Tomé, os outros também tiveram dificuldades em aceitar o fato de que Jesus havia ressuscitado. E eu pergunto a vocês, por que olhar somente para Tomé como se fosse o único discípulo incrédulo? Qual é a diferença entre Tomé e os outros, uma vez que todos duvidaram da ressurreição de Jesus? Eles também só acreditaram na mensagem da ressurreição no momento em que viram Jesus com os seus próprios olhos. Talvez, em vez de criticar, poderíamos agradecer por isso ter acontecido, porque isso nos mostra que aquelas pessoas que acompanharam Jesus por tanto tempo também tinham suas dúvidas, assim como nós temos as nossas dúvidas hoje. Assim, nós podemos dizer que não somos tão diferentes dos discípulos, porque nós também temos dificuldades para acreditar que Jesus ressuscitou. E quem nunca duvidou, que atire a primeira pedra. Porém,
Foi graças à dúvida de Tomé, Maria Madalena e outros discípulos que Jesus foi ao encontro deles e lhes deu a paz. E além deles, mais de 500 pessoas tiveram um encontro com Jesus ressurreto, confiaram nele e falaram desse encontro para outros. Sim, eles viram e ouviram o Cristo ressurreto, para que hoje eu e você possamos crer sem precisar ver e receber a mesma paz que eles receberam. As leituras do culto de hoje foram feitas a partir do testemunho de Pedro, na sua carta, e João, no seu evangelho, que escreveram sobre a ressurreição de Jesus e a importância desse fato para nós hoje. O próprio João, na leitura de hoje, diz que essas coisas foram escritas para que possamos crer que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, recebamos a vida eterna. E Pedro diz que quem acredita na ressurreição de Jesus tem uma esperança viva e aguarda a herança preparada para todos os crentes. Mas para que isso pudesse ser escrito, foi necessário ver. E que bom que foi assim. Por isso, podemos dizer, graças a Deus eles viram e creram. Graças a Deus, eles registraram o que viram. E graças a Deus, temos acesso ao que eles escreveram para podermos crer sem ver. Porque é através do relato dessas pessoas, a princípio incrédulas, que hoje Jesus vem ao nosso encontro para deixarmos de ser incrédulos e acreditarmos que ele ressuscitou. E se nós acreditamos que Jesus ressuscitou pelo testemunho de outros, nós somos realmente abençoados, porque recebemos o perdão dos pecados, a paz com Deus e a alegria da vida eterna. Meus amigos, nós cremos que Jesus ressuscitou, veio ao nosso encontro através do testemunho dos apóstolos e diz para cada um de nós: recebam o Espírito Santo, porque sem ele vocês não podem fazer nada. É o Espírito que vai conduzir vocês até a minha cruz e o túmulo vazio, para crerem que os seus pecados foram perdoados e vocês serão salvos do inferno que foi preparado para o diabo e os seus. É o Espírito que vai guiar vocês por todos os dias, assim como guiou os primeiros que viram o milagre da ressurreição, para levarem a mensagem da minha ressurreição a todas as pessoas. É o Espírito que vai regenerar vocês todos os dias, desde o dia do seu batismo até o dia do encontro final comigo. Como diz Pedro, crer que Jesus ressuscitou significa ser guardado para uma salvação pronta para ser revelada no último tempo. E é essa salvação que o cristão espera ansiosamente. Nós temos uma esperança viva porque aguardamos o encontro final com o Salvador vivo. Por isso, crer na ressurreição de Jesus é esperar a sua segunda vinda. E nós esperamos por esse dia, o último dia, em que o mundo será restaurado. Os mortos serão ressuscitados. Nós que estivermos vivos seremos transformados e o mal será aniquilado para sempre. Isso nos enche de alegria, uma alegria que não pode ser explicada e que nos motiva a amar quem está à nossa volta, para que também conheçam essa esperança que nós temos. O que nos resta a fazer é pedir a Deus: Senhor, aumenta a nossa fé, nos ensina a crer, nos ensina a orar, nos ensina a amar como Tu nos amas, nos ensina a testemunhar a Tua ressurreição, para que a esperança viva que temos chegue aos ouvidos e corações de todos. E assim, nós vivemos e compartilhamos o amor cristão, como diz o lema da IELB, para que, entre outras coisas, promovamos uma esperança viva neste mundo que sofre com as consequências do pecado.
uma esperança que aguarda o retorno do Salvador que está vivo. Os discípulos creram e, enquanto esperavam, viveram o amor cristão. Nós também, enquanto cremos e aguardamos, vivemos esse amor, promovendo esperança viva no Salvador vivo. E quem crê na ressurreição de Jesus tem algo maravilhoso para esperar. Deus nos guie para sermos testemunhas dessa esperança que temos e repartirmos a paz e a alegria que recebemos do Salvador Jesus, que está vivo e em breve virá ao nosso encontro. Amém.